Irmãos, a nossa mensagem hoje, o título é Deus falou comigo. Justamente essa palavra que a gente tem todos os sábados aí. E nós vamos ler Isaías 61, de 1 a 3. Eu pedi para os irmãos ficarem de pé. Nós vamos falar aqui uma meditação sobre esse tema. Isaías 61, de 1 a 3. Deus falou comigo. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o que é ler a Bíblia com atenção e com propósito. Nós vamos falar sobre a leitura da palavra de Deus. E como é que Deus fala conosco, como é que Deus se comunica conosco através da sua palavra. Nós vamos usar o exemplo de Jesus. Jesus, ele, desde menino, ele lia as Escrituras procurando a vontade de Deus para o seu tempo e para a sua vida. Era assim que Jesus lia as Escrituras. Jesus estava lendo Gênesis, Êxodo, que era a Bíblia que existia no tempo dele, os livros dos profetas, não havia ainda o Novo Testamento, mas ele lia procurando a vontade de Deus. O que será que Deus deseja de nós, como nação de Israel? O que será que Deus deseja de mim? Qual será o plano de Deus para a minha vida? E era assim que Jesus lia as Escrituras. Era esse o foco que ele tinha quando ele abria os pergaminhos para ler. E os irmãos sabem que naquele tempo poucas pessoas sabiam ler e poucas pessoas tinham acesso ao livro. E certamente Jesus foi ensinado a ler muito jovem, e muito jovem teve acesso aos livros, talvez pela curiosidade dele, pela firmeza de propósito dele, por ser uma criança diferenciada, uma criança interessada na palavra de Deus. Ele tenha tido professores que o ensinaram a ler, e ele tenha tido professores, gente que deu acesso a algum sacerdote, a alguma sinagoga próximo da casa dele. O sacerdote abriu o livro e permitia que Jesus lia, porque não era comum as pessoas terem o livro na sua casa. Não era comum ter a Bíblia em casa. Ninguém, era caríssimo. Até hoje. Hoje fala-se numa Torá que os judeus usam, aquela pele de carneiro, né, que eles vão emendando uma na outra, vão criando um pergaminho e vão escrevendo nela ali com pena. Irmãos, aquilo custa, eu ouvi falar um tempo atrás, de 500 mil reais custa um rolo daquele. É caríssimo, é complicado você ter um em casa. Porque o processo de fabricação é muito complicado. Então havia poucos, e provavelmente somente nas sinagogas, mas Jesus, ele teve acesso. Ele teve acesso a esse material, ele teve acesso à leitura, e ele conseguiu ler, conseguiu participar dessa questão aí, de tudo que era permitido ali, ele foi permitido a ele conhecer, estar próximo ali. E aí, irmãos, a gente vê em Jesus uma leitura que não era uma leitura descuidada. Uma leitura de quem só passa os olhos pelo texto sem prestar atenção no que está lendo. Não foi assim. Jesus lia com atenção, tentando extrair do texto aquilo que realmente pudesse fazer diferença na vida dele, qual extrair a vontade de Deus, aquilo que era importante para o seu tempo e para a sua vida. E temos certeza, irmãos, de que foi assim por causa da passagem de Lucas 2. Pega lá a sua Bíblia, abre lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Você vai ver uma passagem interessante ali da vida de Jesus. Lucas 2, 44 a 47. Pode abrir sua Bíblia aí, Lucas 2, 44 a 47. E você vai ver que está dito assim, ó. Os pais de Jesus voltavam da festa e de repente perguntaram: cadê Jesus?
verso 44. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurar entre os parentes e amigos e como não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino nos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. Irmão, nessa época, com 12 anos de idade, no verso 42 fala a idade dele, com 12 anos de idade, ele questionava os mestres da lei. Ele sentou junto com os pastores, com os que eram entendidos na teologia, e ele fazia perguntas, questionava, e os mestres da lei ficavam admirados com o conhecimento, admirados com a inteligência, com as respostas que ele dava. Jesus, com 12 anos, estava discutindo com os mestres da lei. Ele lia e ele entendia, e ele buscava a aplicação daquilo, e ele queria saber como que isso, qual era o entendimento dele sobre essa passagem, sobre aquela outra passagem. E os mestres da lei admirados, mas como é que esse menino pode saber desse jeito? E Jesus ali, irmãos, aos 12 anos, já sabia o suficiente para deixar os mestres admirados. Então a leitura de Jesus, irmão, não era uma leitura descuidada, uma leitura de quem passa os olhos pelo texto. Era algo mais. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje a gente, às vezes assim, a gente fala para os irmãos, vamos ler Isaías. Aí o irmão fala, vamos ler Isaías, lá que o pastor falou que é para ler, mas eu não consigo entender muito isso aqui, não sei para que é que a gente está lendo. Isaías está falando contra a idolatria, mas eu não adoro imagem. Isaías está falando uma coisa ou outra aqui, mas isso aqui, não sei para que eu estou lendo isso. E às vezes a gente não faz, irmão, esse exercício de ler com a intenção de buscar uma orientação para hoje, de buscar uma aplicação dessa palavra para a nossa vida. Então essa cena aqui é de Jesus no meio dos doutores ali, ele discutindo, ele falando, porque ele lia, irmãos. Não era para ler, para cumprir uma regra, eu aprendi a ler, então vou ler o livro de Gênesis. Não. Ele lia e falava, nossa, mas Deus deixou isso aqui escrito por alguma razão. Deus deixou isso aqui escrito para o meu uso, para a minha orientação, para abençoar a minha vida. E o que será que Deus tem para mim nesse texto, para que eu possa usar? O que será que Deus está dizendo nesse texto que eu posso fazer uso e melhorar a minha vida e tocar cada dia melhor no meu dia a dia? A leitura, irmãos, não para cumprir a tabela, para cumprir aquilo que foi combinado, é para ler um versículo, eu vou ler um capítulo, eu vou ler um capítulo. Não, eu vou ler e vou procurar o sentido disso para a minha vida. Era isso que Jesus buscava. Jesus estava lendo a Bíblia, procurando entender a vontade de Deus para o tempo dele e para a vida dele, para aquilo que ele podia praticar no dia a dia. E isso foi importante, irmãos, para dar o norte na vida dele. Não só para ele entender qual era o propósito de vida que ele tinha nessa terra, mas também para um monte de outras coisas. E a gente vai ver isso em Mateus. Lá, se os irmãos abrirem a Bíblia em Mateus 5, mesmo lugar lá onde está o Sermão da Montanha, onde estão as boas leituras aí que a gente sempre faz. Em Mateus 5, irmão, você vai ver o tanto que as Escrituras foram úteis para Jesus, em vários sentidos, em muitas situações. Então, por exemplo, Mateus 5, verso 7, aqui estão as bem-aventuranças, né? Não, peraí, acho que eu errei o livro. Vamos ver se é Lucas. É Mateus 4, irmãos, não é 5, é 4. Mateus 4, verso 7, está errado ali. Não é 5, é 4. Capítulo 4, verso 7.
No capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte: é a tentação, o inimigo vem e fala para ele, está escrito na Bíblia que Deus vai mandar os anjos para cuidar de você, então você pode pular daqui para baixo. O que foi que Jesus respondeu, irmãos? Jesus respondeu, também está escrito. Jesus, irmão, se ele não tivesse conhecimento da Bíblia, o inimigo ia enganar ele. O inimigo falou, pula daí que não dá nada. Está escrito na Bíblia que Deus vai mandar os anjos te proteger. Aí ele falou, não, também está escrito, não ponha o Senhor teu Deus à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus, na versão tradicional. Não, não é assim. Os anjos estão me protegendo, mas não é por isso que eu vou pular na ponte. Não é assim que funciona. Então, o conhecimento das Escrituras, Jesus poderia ter sido enganado pelo inimigo, mas ele ficou firme na palavra. Foi o conhecimento da palavra que livrou ele da tentação. Foi o conhecimento da palavra que deu força para ele resistir o diabo. E quantas vezes, irmão, o diabo vem e traz uma palavra para a gente, né? Como a gente está vendo naquela série, se os irmãos estão acompanhando lá aquela Jesus, vem o inimigo no corpo assim, de uma pessoa, né? E fala no ouvido da pessoa. Por que você não se mata? Por que você não faz um mal para o outro? Por que você... E aí, irmãos, isso é um pensamento ruim que vem na cabeça da gente. E aí a melhor maneira de rebater isso, irmão, é com a palavra de Deus. A gente cita um versículo. O inimigo vem e fala, isso é por causa daquele teu pecado. Aí a gente leva, não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? A pessoa vem e fala, isso aqui, olha, é melhor você abrir mão disso, fazer como você fala, você tem que se vingar. Você não podia deixar isso barato. Aí você cita, não, a vingança a Deus pertence. Você tem uma palavra para cada, né? O teu colega lá comprou um carrão, e você fala, não cobiçarás. Você tem uma palavra para bloquear aquele pensamento ruim. Jesus tinha isso. Aí no verso 17, vem uma outra situação. Ele fala, daí em diante ele começou a anunciar a mensagem, ele dizia, arrependam-se dos teus pecados, porque o reino do céu está perto. Olha, Jesus, ele tem uma palavra, irmãos, para convencer o pecador, ele tem uma palavra de pregação. Olha que coisa. Aí, passando para o capítulo 5, nós vamos lá também no 5,17, ele fala, não pense que eu vim acabar com a lei, nem com os ensinamentos do profeta, eu vim para dar o seu verdadeiro sentido. Então ele pega, irmão, tudo aquilo que está escrito na lei e vem dando outra interpretação. No verso 21 ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não mate, quem matar será julgado. Mas eu digo, qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser para o seu irmão, você não vale nada, será julgado. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de fogo do inferno. Aí ele vem e fala, vocês ouviram o que foi dito? Vocês leram lá? Porque ele leu aqui, não matarás. Ele está citando Êxodo 20. Ele está citando as Escrituras. E aí, irmão, você vai lá no capítulo 27, verso 46 também de Mateus. Mateus 27, 46. E você vai ver Jesus dizendo o seguinte. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Meu Deus, por que me abandonaste? Na cruz, no final da carreira, as últimas palavras de Jesus. Sabe o que é isso aí, irmão? É o Salmo 22. Você já leu lá o Salmo 22? Ele diz exatamente essas palavras. Por que me desamparaste? Meu Deus. Ele está citando a Bíblia, as últimas palavras de Jesus, citando a Bíblia. A Bíblia, irmãos, a Bíblia que ele tinha, as palavras que ele tinha na mão, o livro que ele tinha na mão, ele citou. Em todo momento, na tentação, na pregação, no sermão da montanha,
na prisão com Pilatos, tudo, irmão, ele citava a Bíblia, ele citava as Escrituras. E isso, irmão, fica uma lição para nós. Irmão, se você não tiver as Escrituras lidas, entendidas, decoradas, várias passagens que você tem na sua cabeça, para quando vier um mau pensamento, você bloquear com a palavra de Deus, para quando vier a tentação, você resistir com a palavra de Deus, para quando vier um problema, você partir para cima do problema com a palavra de Deus. Se não for assim, irmão, não tem como. O sistema é esse. Você tem que usar a palavra de Deus no teu dia a dia. Jesus usou no dia a dia dele inteirinho até a cruz. A Maria no trabalho, quando tinha problema, ela falava toda arma forjada contra mim não prosperará. E você cita de novo aquele versículo, e de novo, você cita a palavra de Deus, você recorre à palavra de Deus, você invoca o que está escrito na Bíblia para produzir efeito na sua vida. Hoje, no dia de hoje. E irmãos, isso é o que Jesus fez. Ele leu as Escrituras, compreendeu as Escrituras, aplicou para os dias dele, e aí, irmãos, ele citava. Ele citou para o inimigo, ele citou para quem ouvia a pregação, ele citou para Pilatos, e ele citou as Escrituras até mesmo na cruz. Ele mencionou o Salmo 22. Irmãos, esse é o exemplo que Jesus deu de relacionamento com as Escrituras. É como ele se relacionou com a Bíblia. Ele tinha, irmãos, e não tinha a Bíblia na mão, não tinha oportunidade de lidar com a Bíblia o tempo todo. O livro ficava lá na sinagoga, tinha que ler e decorar e voltar para casa, porque não tinha como andar com o livro, não tinha como ler em casa de noite. Você não tinha essa oportunidade, não tinha proximidade com o livro. Essa proximidade que nós temos hoje. Hoje o livro está na nossa mão, e se não for na mão, está no tablet, está no celular. Você tem que ter acesso, né, irmão? Como eu digo para os irmãos, você põe um aplicativo, aquele da Bíblia no celular, você não precisa nem ler. Você está indo para o trabalho, você põe para ouvir. Aí na voz do Cid Moreira ele fala a Bíblia. Você ouve a Bíblia. Então, irmãos, a facilidade é muito grande hoje para nós. Mas quem é que está interessado? Quem é que está passando tempo com a palavra de Deus? Agora, com Jesus, irmãos, ele seguiu esse método. E lá em Lucas 4, de 16 a 21, os irmãos vão ver o resultado disso. Lucas 4, 16 a 21. Chegou um dia que Jesus iniciou o ministério dele. Lucas 4, 16 a 21. Então o que acontecia, irmãos? Jesus aos 12 já discutia com os doutores da lei. Mas depois, com 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, até 30 anos, Jesus ainda estava se preparando para o seu ministério, trabalhando, ajudando o Pai na marcenaria. Mas aos 30 anos, irmãos, ele iniciou o ministério dele de pregação como homem de Deus, como profeta em Israel. E aí, irmãos, a primeira atitude dele, ainda na Galileia, foi o seguinte: ele foi no culto. Então, os irmãos, acompanha aí. Lucas 4,16. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido, e no sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Foi no culto, no sábado. Ali ele se levantou para ler as Escrituras, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Aí ele abriu o livro, foi lá para o capítulo 61 de Isaías, e leu aquilo que nós lemos no início, irmãos. O Senhor meu Deus, o Senhor me deu o seu Espírito e me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo.
ele leu o livro de Isaías, tinha sido escrito 700 anos antes. Aí, verso 20, Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. E todas as pessoas ali olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Irmãos, a coragem de Jesus, Jesus passou 30 anos da sua vida, irmãos, recluso, pensando, meditando nessas palavras, lendo a Bíblia e perguntando: será que isso aqui é para mim? Será que sou eu então esse aqui que vai ser entregue para morrer pela nação? Então sou eu essa pessoa? E ele meditou, e ele viu, e ele falou: rapaz, sou eu mesmo. E aí ele, nesse dia, ele levantou na sinagoga, leu e falou: vocês querem saber de uma coisa? Essa profecia se cumpriu hoje. Sou eu. Vocês estão presenciando o cumprimento de uma profecia. Isso que o profeta escreveu 7 séculos atrás se cumpriu hoje. Eu sou essa pessoa aqui. E vocês são testemunho. E a sinagoga fez um silêncio nosso. E as pessoas se admiravam de ver quem era ele. E aí começa o ministério de Jesus. Irmãos, Jesus, ele leu as Escrituras, ele meditou nessas palavras, irmãos, até chegar à conclusão de que elas diziam respeito à vida dele. Jesus lia o livro de Isaías, irmão, procurando orientação para a sua própria vida, para o tempo dele. Ele queria saber: será que isso aqui é para mim? Ele falou: não, isso aqui é comigo, peraí. Eu sou o filho que nasceu. Aí ele foi vendo as outras profecias, as histórias que a mãe dele contava. Ele falou: rapaz, sou eu essa pessoa aqui. E o que ele tinha à disposição dele era um livro, irmão, assim como nós. Não desceu um anjo para falar com ele, para falar: ó, escuta, você é o filho de Deus, você vai morrer pelos seus. Não, irmão. Ele lia a palavra de Deus e procurava maneiras de entender que o que estava escrito ali se referia à vida dele. E esse é o sistema, é assim que nós temos que fazer, irmãos. Hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Irmãos, como é que a gente lê a Bíblia? Então hoje eu quero passar essa orientação para os irmãos. Você vai ler a Bíblia, irmãos? A melhor coisa que a gente faz é fazer uma oração antes. Senhor, nos ajuda aqui a entender o que a Tua Palavra quer nos dizer. Me ajuda hoje aqui, me dá uma palavra que venha de encontro com a minha necessidade, com o que eu estou precisando. Aí você estuda a palavra, não é ler: terminei. Não, mas como é que é isso aqui? Onde está escrito isso aqui? Ah, mas Jesus falou: por que me desamparaste? Onde é que está escrito isso? Ele citou a Bíblia lá no Salmo 22, você volta lá. Olha que coisa, Jesus citando a Bíblia, você vai estudar o que está colocado. O terceiro passo, irmão, é você tentar aplicar isso hoje. O que isso aqui quer dizer para mim hoje? Aí talvez você chegue à conclusão de que, como Jesus estudou a Bíblia, citou o Salmo, eu também preciso estudar a Bíblia e citar o Salmo. E você tira uma lição para você, uma aplicação daquilo ali para você. Em Hebreus 13, irmão, ele comenta sobre isso, o escritor de Hebreus. Hebreus 13, ele fala o seguinte, Hebreus 13, 12... 3, né? 3, 12, perdão. Hebreus 3, 12 diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar de Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que fala as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados quando se revoltaram contra eles. Irmão, ele diz: se o hoje se aplica a nós, enquanto o hoje se aplica a nós, não sejamos rebeldes. Irmão,
O escritor de Hebreus falou isso faz 2000 anos. Faz 2000 anos que ele escreveu. Ele falou, enquanto hoje se aplica a nós, porque naquele tempo, 2000 anos atrás, se aplicava a ele. Mas e agora? 2000 anos depois, se aplica a quem? Para quem que é essa palavra? Para quem que é o hoje? O hoje, irmão, é para quem está vivo, é para quem está lendo. O hoje é para mim, é para você. Ele está dizendo aqui, ó, enquanto hoje se aplica a nós, não sejamos rebeldes, não endureça o seu coração. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Então, irmãos, o hoje é para mim, é para você, é o Deus falou comigo. Quando a gente fala, irmãos, Deus falou com você essa semana, é a ideia de que você está lendo a Bíblia e falando, rapaz, isso aqui é para mim. Olha Isaías falando contra a idolatria. Eu não adoro imagem, mas eu tenho um parente que adora imagem. Esse hoje aqui é para o meu parente. Ah, eu não adoro imagem, mas será que eu não estou colocando alguma coisa acima de Deus? Talvez a minha carreira, a luta pelo dinheiro, talvez a minha família, o meu filho, eu estou colocando acima de Deus. Talvez, né, o sucesso financeiro no trabalho. O que é que eu estou idolatrando? Aí você encontra uma palavra da idolatria para você, no livro de Isaías. Você está procurando um sentido ali para você. Irmão, esse hoje é para nós hoje aqui. E aí a gente lê a palavra procurando onde que essa palavra vai ter eco na minha vida. Irmãos, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é para a gente ler como a gente lê um gibi, como a gente lê uma história que foi inventada, como a gente assiste a novela. Não é, irmãos. A Bíblia é realidade, a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, como diz o versículo também de Hebreus. A palavra de Deus é viva, irmãos. Ela foi viva para o apóstolo Paulo, ela foi viva para Isaías, que também cita passagens anteriores a ele, foi viva para Jesus, que citou o Salmo, citou Isaías, citou a Bíblia dele, do tempo dele, foi depois para o escritor de Hebreus, e é para nós hoje, com 2000 anos depois, a mesma coisa. A palavra está viva, ela não é um livro morto, um monte de papel na estante. A Bíblia é viva, mas a vida que ela vai ter, que ela vai produzir, depende do leitor, depende de quem crê. Depende de você abrir procurando nela uma instrução para a tua vida. Aí você abre a Bíblia e fala, puxa, isso aqui é para mim, é para o meu tempo, é para o meu conhecimento, é para corrigir a minha vida, é para me dar luz nesse assunto. E é assim, irmão, que a gente deve ler a Bíblia. Aí você faz a tua oração, Deus, a tua palavra é viva e eficaz, está escrito lá em Hebreus. Faz a tua palavra produzir vida na minha vida, no dia de hoje. E você abre a Bíblia e lê. A Bíblia não é um amuleto, irmãos, como é um pé de coelho, um trevo de 4 folhas. Você vou pôr a Bíblia aqui que a Bíblia vai me proteger. Não é isso. A Bíblia é viva. Você precisa ler e extrair dela orientações para hoje, para o dia de hoje, para as coisas que você vai fazer. Qual é o princípio da palavra de Deus que se aplica aqui? E eu vou adotar essa palavra. Aí você pega lá Atos 1, e lá diz o seguinte, irmão. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Né? Atos 1, verso 8. Pode pegar aí na sua Bíblia para ver. Esse versículo também é muito bom para você grifar e marcar aí na tua Bíblia. Aí. Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra, fala a linguagem de hoje. Na Bíblia tradicional fala até os confins do mundo. Irmãos, até nos lugares mais distantes da terra, vocês receberão o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Onde que é esses lugares mais distantes da terra, irmão?
Onde que é? Os lugares mais distantes da terra. É aqui, irmão. É aqui, é em Rio Preto. É aqui, irmãos, que é um dos lugares mais distantes da terra, um dos lugares mais distantes que pode existir, lá do Oriente Médio. E aí, eu peguei esse mapinha aqui, irmãos, essa é a viagem que a TAM lançou aí há algum tempo, Guarulhos-Tel Aviv, que é a viagem de São Paulo até próximo de Jerusalém. 11 mil quilômetros, 14 horas de voo. É um dos lugares mais distantes que pode ter do Oriente Médio. É o Brasil. Tem outros mais longe? Tem, mas aqui com certeza é os confins da terra, para quem morar lá. Com certeza. Irmãos, esse lugar ermo, distante, fim do mundo, onde vai chegar a palavra de Deus, é aqui. E nós temos que ter essa convicção, irmãos, que Jesus passou 30 anos ali se preparando para o seu ministério, e um dia ele levantou na sinagoga, ele foi na igreja, leu Isaías e falou: essa palavra se cumpriu aqui hoje. Ele teve essa convicção, essa coragem de se levantar, ler Isaías e falar: essa profecia está se cumprindo hoje, e vocês são testemunhas. E essa pessoa que Deus ungiu sou eu. E vocês estão sabendo disso hoje. E aí, irmãos, nós precisamos ter a coragem de dizer, abrir a Bíblia para uma pessoa, seu colega de trabalho, seu parente, e dizer para ele: olha, em Atos 1, verso 8, está escrito assim: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até no Brasil, lá em Rio Preto, no bairro Dourado, sou eu. Hoje essa profecia se cumpriu aqui, de Atos 1, 8. E você testemunha. Sou eu. O Senhor me deu o Espírito Santo dele para pregar para você, para te falar do Evangelho. E aí, irmão, quando você tem um problema, uma luta para resolver, você fala: Senhor, o Senhor falou que nós seríamos testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Sou eu creio que eu sou essa pessoa de Atos 1, 8. E eu estou pedindo para o Senhor: traz essa cura para nós que nós precisamos. Resolve esse problema aqui para nós que nós estamos precisando. Abre uma porta, uma saída aqui para nós que nós estamos precisando. Permita que a gente encontre um emprego, porque nós estamos precisando de trabalho. Você vai falar com Deus: Deus, eu creio que eu sou essa sequência, que essa testemunha aqui, ó, que saiu de Jerusalém, da Judeia, e chegou no Brasil. A gente precisa ter essa autoridade, irmãos, não para fazer loucura, como a gente vê por aí muita gente determinando isso e aquilo, mas para a gente ter a convicção, irmãos, de que somos filhos de Deus, de que somos o cumprimento da profecia. Jesus levantou e falou: essa profecia se cumpriu aqui, ó, sou eu. Mas e a gente, irmão? A gente fica acanhadinho: não, será que vai dar? Será que Deus vai me dar a libertação dessa gripe? Nossa, nunca vi uma gripe igual essa, né? A gente fica: nossa, será que Deus vai me dar a libertação desse chefe? Nunca vi um chefe ruim igual esse, né? Será que Deus vai me... Assim, questões até pequenas, irmão, a gente desespera e não se sente parte da promessa, parte da profecia. Irmão, Jesus levantou e falou: hoje cumpriu essa palavra aqui. E o povo tudo assustou e falou: rapaz, mas e a gente, irmão? A gente fica acanhadinho, a gente não assume, irmão, essa condição de testemunha, de cumprimento da profecia. E a gente erra nisso, irmãos. Olha, nós somos o cumprimento aqui, ó, 11 mil quilômetros de Israel, lá fomos nós. Essa distância de 11 mil quilômetros é distância aqui nesse globo, né? Mas hoje ele está lá em cima. Para Deus, né? Aí Jesus falou: vai chegar o dia em que os meus adoradores me adorarão, não nesse monte, né? Mas em todo lugar. Vão levantar a mão santas para adorar. Em todo lugar.
Não tem limite geográfico para Deus. Deus está lá ouvindo o povo de Israel, mas está ouvindo o de Rio Preto também. Os seus olhos procuram os fiéis da terra. Procura os fiéis da terra. Para Deus não tem distância. Para Deus não tem altura, não tem profundidade. Mas Ele mora no coração dos sinceros, daqueles que estão buscando a Deus. Irmãos, é essa a grande questão. Agora, do mesmo jeito, irmãos, que nós precisamos crer na profecia a nosso respeito, porque senão como é que nós vamos crer na profecia também em Atos, no capítulo 1, só uns versículos depois ali, que ele disse, o anjo chegou para eles e falou, varões dos galileus, por que vocês estão aí admirados? Que do mesmo jeito que vocês viram Jesus subir aos céus, Ele vai voltar. E como é que nós vamos crer nessa profecia que Jesus vai voltar, se a gente não crer na profecia de que nós somos testemunhas e que estaremos lá vivos, de pé, aguardando a volta do Senhor Jesus? Como é que nós vamos crer nas profecias grandes se nós não cremos nas pequenas? Como é que nós vamos crer na volta de Jesus se nós não cremos que somos sequência do trabalho dos apóstolos, que nós estamos fazendo a obra dos apóstolos, que houve sim Pedro, Tiago e João, mas agora tem Samuel, Luiz, Isaac, Ivan, Natália, Elisângela, Bruna, nós estamos aqui, irmãos, nós somos essa sequência. Teve Marta, Maria, e teve as mulheres que ajudavam lá no Evangelho no tempo de Jesus, e hoje tem outras. Teve os homens do Evangelho, hoje tem outros. Nós somos os apóstolos e os discípulos do tempo que se chama hoje. Hoje, irmãos, nesse tempo, nessa cidade, nesse país de língua portuguesa, somos nós. E nós temos que acreditar nisso. Se não crermos nisso, irmãos, é vã nossa fé, o nosso trabalho, nosso correio. Então, por que nós estamos servindo a Deus, então? Se nós não acreditamos que estamos fazendo o trabalho dos apóstolos, nós estamos dando sequência ao trabalho dos apóstolos, se nós não acreditamos que vamos ver o Senhor Jesus voltar, que vai chegar o dia de nós ficarmos na expectativa de vê-lo nos ares. Irmãos, no dia que se chama hoje, não sejamos rebeldes, como foram os seus antepassados no Egito, como diz a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus está na sua palavra. Irmãos, aqui nós podemos dar uma orientação geral, uma pregação que sirva para todos os irmãos, de maneira geral, generalizada. Mas você chega na sua casa e fala, olha, eu estou pensando, surgiu 2 propostas de emprego, será que eu pego essa ou aquela? Você pode orar, falar com Deus, Deus vai tocar o seu coração, você vai tomar a decisão certa. Você tem situações lá, olha, eu tenho uma dificuldade aqui, eu estou com um filho doente. Você vai orar, vai pedir a Deus, Deus vai dar a orientação certa. Você vai ler as escrituras, você vai mencionar um salmo. Você está com uma dificuldade no trabalho, você vai dizer, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você está vivendo uma situação de conflito, você vai mencionar a palavra, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todo o seu caminho. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmãos, você vai mencionar a palavra, você vai buscar na palavra algo que traga esperança ao seu coração, que te fortaleça na presença de Deus. Mas como fazer isso sem conhecer a palavra? Como usar essas armas sem entender das armas? Como é que você vai usar a palavra de Deus para se defender se você não leu a palavra de Deus, e se você não conhece a palavra de Deus, e se você não convive com a palavra de Deus? Irmãos, Jesus tinha que ir lá na sinagoga e pegar um rolo e abrir para poder ler. Nós temos a Bíblia na mão ou no celular, em casa, em qualquer lugar, na voz do Cid Moreira, do jeito que você quiser. Mas nós precisamos ter essa vontade, irmão, de passar menos tempo com outras distrações, com a rede social, com a televisão, com qualquer outra coisa, irmão, para nós passarmos tempo com a Bíblia, no mínimo, todo dia um trechinho, todo dia um capítulo, é o que nós estamos recomendando para os irmãos. Todo dia você tem que
colocar a palavra de Deus na sua mente. E foi isso que fez Isaías, citando a passagem anterior, e foi isso que fez Jesus, citando Isaías, e foi isso que fez Hebreus, citando lá Levítico. Nós estamos, irmãos, e todos eles deram esse exemplo para nós. Você lê a Bíblia, estuda, aplica no seu dia a dia, e aí ela te ajuda a resolver esses problemas. É isso, irmãos. E é isso, aquele quadro, Deus falou comigo, irmãos. Eu li a Bíblia essa semana, talvez nem foi os versículos que foram sugeridos, eu estava lendo outra coisa lá em Coríntios, lá em Mateus, mas Deus falou comigo, irmão, para eu mudar a minha atitude em alguma questão. É isso que nós estamos buscando, irmãos, com essas leituras. Que você encontre uma aplicação da palavra para o seu dia a dia. Que a Bíblia seja viva e eficaz no seu dia a dia. Que você tome decisões baseadas na Bíblia. Que você resolva os problemas através da Bíblia. Que você alcance progresso, sucesso, bênção através da Bíblia, daquilo que está escrito na palavra de Deus. Que você ouça Deus falar com você quando você lê. É isso, irmãos, o propósito da leitura. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele levantou lá e falou para os irmãos: vocês querem saber de uma coisa? Deus falou comigo enquanto eu lia Isaías 61. Foi isso que aconteceu aquele dia. E agora eu pergunto para o irmão: e Deus falou contigo? Quando? Não é? Que dia que Deus falou com você? Que dia que Deus tocou o seu coração para você mudar de atitude, para você agir de alguma maneira? Nós começamos essa semana, irmãos, a ler, vamos começar essa semana a ler Jeremias. Leia Jeremias 1 a 5 essa semana. Leia. Leia tentando tirar dali uma lição para a sua vida. Aproveita as explicações que a gente dá aqui. Procure, irmão, como que isso aqui pode ser aplicado na minha vida. Como que Deus vai falar comigo hoje, em 2019, na cidade de Rio Preto. Como que isso aqui se aplica a mim no dia de hoje. Como que isso aqui pode ser vivo e eficaz na minha vida. É isso, irmão, que nós buscamos na palavra de Deus. É para isso que a gente lê, é assim que a gente busca a palavra. Você ora, você estuda e usa essa palavra para a sua defesa, para que ela seja viva e eficaz na sua vida e te dê a coragem de dizer para uma pessoa: olha, hoje eu sou a testemunha, eu sou o apóstolo, eu sou o discípulo de Jesus que está te pregando a verdade do Evangelho, a bênção para a sua vida. Se você não sentir isso, irmão, aí nós estamos falhando com as Escrituras, nós estamos falhando em fazer o que Jesus fez, o que Isaías fez, o que os apóstolos fizeram. Eles disseram: olha, eu sou fruto da profecia para trazer a você uma mensagem de salvação. Eu sou fruto da profecia para orar por um enfermo, para que ele receba a cura. Eu sou fruto da profecia para orar por um problema e ver a solução chegar. Eu sou fruto da profecia para ter uma vida abundante em Deus. É isso, irmãos, que vai fazer a diferença. Mas para isso acontecer, Deus tem que falar com você durante a sua leitura, o seu tempo sozinho. Não é ser crente na igreja, como a gente várias vezes tem falando com os irmãos. Crente não é aquele que vem na igreja, irmão. Crente é aquele que lá, semana inteira, ele está meditando na palavra de Deus, buscando uma maneira de servir a Deus. Onde ele vai, o que quer que ele faça, a vida dele está nas mãos de Deus. Nós colocamos aqui: a minha vida eu te entrego, tudo que tem é totalmente seu. A nossa vida está entregue nas mãos de Deus, irmão. O nosso dom, o nosso talento está entregue na mão de Deus para nós fazermos a vontade de Deus. Não é 2 horinhas aqui no púlpito, é uma vida colocada na presença de Deus. É sentir que nós somos cumprimento da promessa, somos sequência dos apóstolos, e estamos colocados nesse mundo como luz para outras pessoas. Se nós encararmos assim, irmãos, a Bíblia será viva e eficaz na nossa vida, e nós vamos produzir fruto de salvação, fruto de bênção, onde quer que nós estejamos. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir para Deus nos conceder essa graça.